Fala galera, beleza? Seguinte, vamos falar aqui sobre eletrização, tá? São as eletrizações que a gente vai passar aqui são as três, né? A contato, indução e atrito, não necessariamente nessa ordem. Acho que eu vou dividir a aula em dois pedaços. A primeira provavelmente com atrito e contato e a segunda parte com a indução, tá bom? Então vamos começar aqui com o básico do básico. Qual que é o básico do básico? O que envolve, o que vai manejar ali a eletrização? A gente pode tratar da eletrização a partir do potencial, que é algo que vocês não estudaram ainda, ou a partir da lei de Dufay, ou lei de Dufay, tá? Que nós já comentamos lá no começo do ano, quando nós estávamos falando dos circuitos elétricos. Então, qual que é a lei de Dufay ou a lei de Dufay? A lei de Dufay ou a lei de Dufay diz que cargas opostas se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Mesmo sinal se repelem. Tá? E aí as eletrizações, eu vou tentar abordar todas as eletrizações a partir desse princípio. Tá? Quais são as eletrizações que vocês vão estudar? Bom, as eletrizações que vocês vão estudar são atrito, contato e indução. Uma coisa importante é que quando a gente vai tratar da eletrização por contato, a gente está falando de condutores. Então aqui só faz sentido a gente tratar por enquanto da eletrização por contato com condutores porque eles têm facilidade de trocar carga no momento do contato. Já a eletrização por atrito, a gente vai tratar normalmente de isolantes. Tá? Aqueles materiais que têm dificuldade de trocar carga. Por quê? Se eu atrito, encosto dois objetos condutores, a tendência é que eles troquem a carga facilmente. Tá? Voltando ao estado inicial, se eles estiverem neutros, por exemplo. Já os isolantes não. Então, se eles trocam cargas, é difícil eles voltarem ao estado inicial, porque as cargas não vão ser trocadas com tanta facilidade depois do atrito. E a indução, existem dois tipos, tá, que a gente vai analisar e tem a ver com o aterramento. O aterramento acontece quando nós ligamos no objeto um corpo muito maior. Por exemplo, a gente usa o termo aterramento, não é à toa, porque o objeto mais próximo que a gente tem, que é o maior objeto que os seres humanos já tiveram contato, é a Terra. Então a gente vai considerar a Terra como o maior corpo possível e normalmente a gente vai ligar o objeto neste corpo, porque aí ele sofre o aterramento, tá bom? Então, vamos começar aqui com a eletrização por contato. Igual eu falei para vocês, a eletrização por contato, a gente vai tratar para corpos condutores, tá? E iguais. Isso engloba materiais da mesma natureza, ou seja, cobre, cobre, alumínio, alumínio, e mesma dimensão. Porque quando existem dimensões diferentes envolvidas, a gente tem que tratar a partir do potencial, que igual eu falei, é algo que vocês não viram ainda. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho um objeto, tá? Uma esfera, que eu estou pintando aqui ela. Essa esfera, ela possui cargas positivas e negativas, tá? Então ela tem 4 cargas positivas e, por exemplo, 4 cargas negativas. Então essa primeira esfera, que eu vou chamar de esfera a carga dela inicial é 0. Carga inicial de A é 0. Mas, professor, ela tem carga. Eu sei que ela tem carga. Só que a carga líquida é 0. A quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Eu vou pegar então um outro objeto da mesma natureza e da mesma dimensão. Aqui talvez não fique exatamente da mesma dimensão, mas dá para entender, né? Que, por exemplo, esteja com falta de uma dessas cargas. Então esse objeto está com, deixa eu pensar aqui, com
ou com excesso de outras, né? Tem 4 cargas positivas, só que esse objeto, 4, 5, 6, 7, 8. 8, né? 8, 8. Esse objeto tem 8 cargas negativas. Então, esse corpo B, a carga inicial dele, carga inicial de B, eu vou falar que é de menos 4 coulombs. Por que é menos 4? Porque ele tem mais cargas negativas do que cargas positivas. Então, a carga total dele é negativa, né? A carga líquida dele total é negativa. E eu vou considerar que cada sinalzinho desse equivale a 1 coulomb. Então, o mais vale 1 coulomb e o menos vale menos 1 coulomb. Então, essa é a situação. O que acontece quando eu faço contato entre esses corpos? E o contato não precisa ser necessariamente um objeto encostando no outro. Eu posso colocar um condutor ligando esses dois, tá? Porque quando eu tenho essa situação, já vou ter a troca de cargas. Tá? Aqui eu tenho um condutor. Deixa eu escrever aqui. Condutor. Esse condutor só vai fazer o papel de transferir as cargas. Bom, as cargas positivas não se movem. A gente considera que elas não se movem porque elas estão dentro do núcleo e o núcleo é fixo na estrutura dos sólidos, tá? Ele não vai se mover em quase nenhum dos casos. Já a carga negativa, o elétron, está na eletrosfera. E aqui eu tenho elétrons excedentes no corpo B. Esses elétrons do corpo B vão passar para o corpo A. Então aqui eu vou ver se dá para enxergar. Não dá para enxergar essa cor. Deixa eu trocar de cor aqui. Acho que essa aqui dá. Essa dá. Esse elétron vai passar por esse lado aqui. E um outro elétron, vou colocar esse aqui, tá? Vai passar para esse lado, tá? Ou seja, 2 elétrons, ou 2 cargas negativas, tá? Vão passar para este corpo aqui. E não vão passar mais, tá? Não vão passar mais nenhuma. Eu apaguei o condutor aqui. Deixa eu apagar de vez. Não vão passar mais cargas. Por que não vão passar mais cargas? Porque nessa nova configuração, este corpo A, a carga final de A nesta configuração é de menos 2 coulombs. Ou seja, ele ganhou 2 elétrons. 2 elétrons não, né? 2 cargas negativas. E a carga final de B é menos 2 coulombs. Isso significa que não existe mais motivo de um elétron passar de um lado para o outro. Tá? Por que não existe mais motivo? Porque se eu passar mais um elétron do corpo A para o corpo B, ou do corpo B para o corpo A, eu vou ter um corpo com mais carga do que outro. E aí esse excesso de cargas nesse corpo, por exemplo, no corpo B, vai acabar se repelindo e acabar indo para o A. Então a gente chega numa situação em que a gente tem o equilíbrio eletrostático. Equilíbrio eletrostático. Tá? E quando a gente tem o equilíbrio eletrostático, as cargas finais são iguais. Para essa situação de corpos de mesmo tamanho, de mesmo material. Tá? Na verdade, o que é igual aqui é o potencial, mas de novo, a gente não viu isso ainda. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que a gente tem que descobrir qual a carga final desses corpos. Tá bom? De cada um deles. Sempre depois do contato. Deixa eu colocar mais para cá, que aqui está cortando. As cargas finais são iguais. Tá? Então, se as cargas são iguais, o que acontece depois do contato com esses corpos? A tendência é que, se as cargas forem iguais e forem diferentes de zero, porque se for zero não vai acontecer nada, né? Mas se forem diferentes de zero, a tendência é a repulsão. Tá? Então, normalmente, depois do contato, existe a repulsão dos corpos. Tá? Desses dois corpos aqui. Aí você vai tirar aquele fio condutor e eles vão se repelir. E como que eu faço para calcular essa carga? Bom, a gente sabe que existe a conservação da carga elétrica. Então, eu vou apagar essa parte de cima aqui. Se existe a conservação da carga elétrica, a carga antes, a carga do sistema, a carga inicial tem que ser igual à carga final, certo? A soma de cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois. A soma das cargas antes nesse sistema é
0, que era a carga inicial do corpo A, menos 4, que é a carga inicial do corpo B. Isso tem que dar igual o valor das cargas no momento final. Só que as cargas são iguais, não são? Depois do contato, está aqui, ó, menos 2 e menos 2. Então eu sei que as cargas finais são iguais, tá? Nesses corpos aqui. Vou puxar para o lado. Olha como vai ficar. Vai ficar duas cargas finais é igual a menos 4. Ou seja, a carga final é menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2. Tá, professor, isso eu já entendi. Só que a gente pode generalizar essa ideia. Como que a gente pode generalizar essa ideia? Esse 2 aqui, desculpa, não é o número de corpos envolvidos? Ou seja, se eu tenho dois corpos ali em contato. Então, a parte de baixo da divisão é sempre o número de corpos no contato. Um não, né? 2, 3, 4. Quantos corpos ao mesmo tempo estão em contato? A parte superior aqui da fração é o total de carga inicial. Tá? Aí foi bem atrás da minha cabeçona ali, peraí. Total inicial. Tá? E aí eu consigo descobrir, então, a carga final desses corpos. De maneira resumida e direta, né? Sempre que você quiser descobrir a carga final desses corpos, tá? Não importa a quantidade de corpos que vão entrar em contato, a carga final é sempre a somatória das cargas iniciais dividido por N, onde que QF é a carga final individual, ou seja, de cada um dos corpos que eu estou falando aqui. A somatória das cargas iniciais são todas, né? Então, essa aqui é o termo inicial. E esse N é o número de corpos. Certo? Então, assim eu consigo calcular a carga final após o contato entre dois condutores de mesma dimensão e mesma composição. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exercício aqui para a gente fixar bem esse conceito. Exercício aqui da apostila de vocês, tá? Da PUC de Pelotas. Deixa eu pegar outra cor aqui. Deixa eu puxar para o lado. Meu iPad aqui. Pronto. Duas esferas condutoras de iguais dimensões, A e B, estão eletricamente carregadas como indica a figura. Então a carga inicial de A é mais 6 coulombs. Carga inicial de B é menos 4 coulombs. Sendo unidas por um fio condutor, então uma chave C ali que está aberta, ou seja, não permite a troca de cargas. Quando a chave é fechada, passam elétrons. Bom, primeiro vamos calcular a carga final, né? A carga final é a somatória das cargas iniciais dividido por N. Quantas cargas eu tenho no começo? Eu tenho mais 6 e menos 4. São quantos corpos em contato? 2. Então a carga final de cada um dos corpos aqui vai dar 2 dividido por 2, que é de mais 1 coulomb. Tá? Então essa é a carga final. Bom, a nova carga é de mais 1 coulomb, a gente até acaba tendo a resposta pelas alternativas, mas vamos analisar a alternativa como um todo. Ele fala assim, que os elétrons passam de A para B ou de B para A. Bom, qual é o corpo que está mais negativo? O corpo que está mais negativo é o corpo B. Deixa eu ver se eu consigo riscar certinho. Não, não é aqui. É o corpo B, quase. É o corpo B. Aí. Tá? É o corpo B que está negativo. Então a tendência é que os elétrons saiam, o excesso de elétrons saiam do corpo B e vão indo para o corpo A até que o equilíbrio eletrostático ocorra, né, com mais 1 coulomb de carga para cada um dos corpos. Então os elétrons vão sempre fluir nesse tipo de problema, da onde você tem mais elétrons para onde você tem menos elétrons. Onde você tem mais elétrons, o sinal é mais negativo, tá? Então as cargas, os elétrons fluem de B para A. Daí a carga nova de A é de 1 coulomb. A resposta é C. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Parte de eletrização é bem tranquilinha.
Vou fazer aqui com vocês agora mais um, que é o exercício 2. Não, meu exercício 2 aqui, na verdade é o 16 da apostila de vocês. Então, deixa eu pegar a canetinha branca. UEL, Paraná. 3 esferas condutoras A, B e C têm o mesmo diâmetro, sem ter o mesmo tamanho, aquela condição que eu comentei no começo. As esferas, deixa eu tirar aqui para dar uma destravada. A esfera A está inicialmente neutra e as outras duas esferas estão carregadas com 1,2 microcoulomb e 1,8. Então a carga inicial de A é 0, a carga inicial de B é 1,2 microcoulomb e a carga inicial de C é de 1,8 microcoulomb. Tá? Ficou meio cortadinho ali, mas é microcoulomb. Com a esfera A, toca-se primeiramente a esfera B. Tá cortando aqui a minha imagem. B. Então eu vou tocar A com B. Aqui, gente, dá pra gente fazer logo de cabeça, né? Se eu vou tocar A com B, o que vai acontecer? Eu vou somar as duas cargas e dividir por 2. Então a carga final de A vai ser 1,2 mais 0 dividido por 2, que dá 0,6 microcoulombs, que vai ser igual à carga final de B após o toque, que as cargas depois do contato são iguais. E a carga de C eu vou repetir porque eu não mexi com ela ainda. Tá? A esfera A e depois a esfera C. Então agora eu vou pegar a esfera A e vou tocar na esfera C. Tá? Não toca as três ao mesmo tempo. Então aqui eu vou repetir já a carga. Vou fazer aqui embaixo, tá? A carga final de B já não vai mexer mais, porque ela não vai encostar em mais ninguém. Tá? Microcoulomb. Tá bom, vou fazer mais pro meio aqui, espera um pouquinho. A carga final de B já vai ser 0,6 microcoulomb. O que acontece com esse contato entre A e B? A e C, desculpa. Eu vou somar e dividir por 2. Quando eu somo 0,6 com 1,8, eu tenho 2,4. Dividido por 2, a carga final depois desse contato vai ser de 1,2 microcoulomb. Então a carga final de C é igual a 1,2 microcoulombs. Deixa eu ver se está certo, tá? E a carga final de A também é de 1,2 microcoulombs. Então eu descobri, depois de todos os contatos, a ordem e o valor de cada uma dessas cargas. Então a resposta correta que a gente busca é de 1,2, 0,6 e 1,2, que é a alternativa D de dado. Tá bom? Bem tranquilo, né? Bem facinho. A parte de contato é bem de boa de fazer. O que vai complicar mais um pouquinho é a indução. A indução que é mais chata. Tá bom? Bom. O atrito eu vou fazer numa aula separada. Eu vou separar as três, tá? Porque aí a aula fica curtinha, fica mais fácil vocês entenderem. E pra vocês estudarem. Beleza? Então, vou dar um corte aqui. Façam os exercícios que tem sobre esse assunto na apostila. E depois você já pode pular para de atrito. Na verdade, é melhor você ver a aula de atrito primeiro. Depois você faz esses 2 grupos de exercício e depois, por fim, o de indução. Tá bom? Então, pessoal, até daqui a pouco.